Bem-vindos, eu me chamo Juliana Monteiro, sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química do IFMA e esse material foi produzido para a disciplina de Técnicas Cromatográficas, ministrada pela professora e minha orientadora, Nachilene Brito, e pelo professor Ozelito Posidônio. A proposta do material é abordar um pouco sobre a cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massas através da análise de um artigo. O artigo escolhido tem como título um método sensível e preciso de microextração líquido-líquido assistida por vórtex com espectrometria de massas para triazóis em urina. Os autores desse estudo são integrantes do Laboratório de Análise de Toxicantes e Fármacos, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unifal, em Minas Gerais. O artigo foi publicado no ano de 2018 na revista Journal of Chromatography A, que possui qualiscapes A2 para a química e um fator de impacto de 4.049. A motivação do estudo se deu por conta do aumento da exposição de pesticidas, que são substâncias utilizadas em culturas para a proteção e preservação dos seus produtos. Os pesticidas são amplamente utilizados em todo o mundo e, segundo o Rigoto, o mercado brasileiro é considerado um dos maiores, com aumento de 190% na última década. Os pesticidas analisados no estudo foram os triazóis, que são utilizados como biocidas, agentes antifúngicos na agricultura contra ferrugem, crostas e oídio, por exemplo, que é uma doença muito presente nas plantas, e no tratamento de infecções fúngicas, tanto em humanos quanto em animais. Essa avaliação de exposição dos pesticidas proposta no trabalho caracteriza a prática do biomonitoramento, uma vez que o estudo investiga a quantidade real de substâncias absorvidas no corpo de fontes e rotas de exposição. Os pesticidas geralmente são analisados por cromatografia líquida ou gasosa. No caso desse estudo, foi utilizado o cromatógrafo gasoso, que é um instrumento analítico voltado não só para pesticidas, mas para diversos compostos em uma amostra. Para que a análise aconteça nesse instrumento, uma solução de amostra é inserida no injetor do equipamento e é imediatamente vaporizada e transportada por um gás. Esse gás é denominado gás de arraste e ele leva a amostra através de uma coluna de separação. Os gases hélio e nitrogênio podem ser utilizados para este transporte e os componentes presentes na amostra são separados justamente durante esse transporte dentro da coluna. A coluna fornece uma superfície para os compostos interagirem e permite que os componentes diminuam a velocidade, para que a separação possa ocorrer. Ela é composta de várias afinidades diferentes, dependendo da polaridade e do tipo de compostos que você deseja separar. Após passar pela coluna, a amostra é bombardeada por um feixe de elétrons de alta energia, o que faz com que essas moléculas se quebrem em fragmentos únicos carregados positivamente. Esses íons viajam então através de um campo eletromagnético que os filtra com base em sua massa. Daí vem a relação massa-carga. O detector amplifica a cada número de íons associado a massa específica do fragmento, e essa informação é enviada ao computador, onde um espectro de massa é criado. E através desse espectro é possível identificar os componentes de forma individual dentro de uma amostra. Para a quantificação de uma amostra de concentração desconhecida, um padrão conhecido deverá ser injetado no equipamento. O tempo de retenção do padrão e sua área serão comparados com os da amostra e utilizados para cálculos de concentração. Para que a amostra seja submetida à análise cromatográfica, é necessário definir um método de extração, que nesse caso foi a microextração líquido-líquida assistida por vórtex, que é uma técnica miniaturizada que utiliza solventes extratores e dispersores para concentrar os analitos. Essa técnica de extração já havia sido utilizada na análise de triazóis em fruta e água. Então, até o momento, ela não havia sido testada para a urina. Sendo assim, o objetivo do estudo é desenvolver um método inovador, sensível, preciso e rápido de cromatografia gasosa com microextração líquido-líquido assistida por vórtex por meio de espectrometria de massas, para análise de 7 fungicidas triazóis em urina, biomonitorando assim a exposição ocupacional de trabalhadores. O primeiro passo para a realização desse trabalho foi a coleta de amostras, que ocorreu no ano de 2017 com a participação de 58 voluntários.
todos eles residentes da região sul de Minas Gerais. Eles alegaram que foram expostos a triazóis nos últimos 30 dias antes da coleta. Também foi realizado um questionário contendo informações sobre dados demográficos, como idade, sexo, bem como sobre o estilo de vida, como consumo de bebidas alcoólicas, café, cigarro, e também foram feitas perguntas sobre a ocupação, por exemplo, a hora de trabalho diária. Esses dados foram processados às cegas. Os reagentes utilizados foram os padrões dos triazóis, que foram o triadimefon, triadimenol, ciproconazol, propiconazol, tebuconazol, epoxiconazol e meticonazol. Além desses, foram utilizados outros padrões, pois como o estudo se trata de uma validação, é necessário que se comprove a seletividade do método. Essa seletividade tem por objetivo demonstrar que é possível identificar os analíticos estudados, apesar de uma possível interferência de outras substâncias. A partir de cada padrão adquirido, foram feitas soluções estoque com concentração de 1 mg por ml, e posteriormente foram preparadas 2 soluções com concentrações diferentes, em microgramas e em nanogramas. Cada solução de estoque permaneceu estável por um período de 6 meses. Já a solução de 10 microgramas, que é uma solução intermediária, permaneceu estável por 7 dias. A solução de 250 nanogramas por ml teve que ser preparada diariamente, por ser uma solução com uma menor concentração. O cromatógrafo utilizado foi um QP 2010 da Shimadzu, com uma coluna da Hashtec com 30 metros de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno, 0,25 micrômetros de espessura de filme. Essa coluna é bastante utilizada para medicamentos, óleos essenciais, hidrocarbonetos e outras substâncias, como os pesticidas nesse caso. Foram estabelecidas as seguintes condições de corrida cromatográfica: temperatura de 300 graus Celsius, utilizando gás hélio como gás de arraste, com um volume de injeção de 2 microlitros e uma vazão de coluna de 10 ml por minuto. Para preparo de amostras, foi utilizada, como já dito anteriormente, a microextração líquido-líquido por vórtex, assistida pelo vórtex. E primeiramente foi colocado 1 ml de urina em um tubo de Falcon. Depois foi adicionada a enzima beta-glucuronidase e essa solução foi incubada por 12 horas a 38 graus. Ao sair da incubação, adicionou-se tampão fosfato, acetonitrila, tolueno e o padrão de triazol, que nesse caso são 7 substâncias diferentes. Essa solução foi levada ao vórtex por 1 minuto e depois foi centrifugada por mais 5 minutos. Após a centrifugação, nota-se a formação de diferentes fases e os analitos são retirados da fase de cima, composta por tolueno, que funciona como solvente extrator durante essa extração. Essa amostra é armazenada para posterior análise no cromatógrafo. Além do método de extração, também foram estabelecidos parâmetros de confiança para que o método pudesse ser validado. E estes foram recuperação, seletividade, efeito matriz, efeito residual, linearidade, limite de quantificação, limite de detecção, precisão, exatidão, robustez e estabilidade. Esses parâmetros são obtidos através de cálculos pré-determinados e de análises estatísticas. Após análise e processamento dos dados, os autores constataram que o método foi adequado para todos os triazóis, sendo que ele identificou os 7 fungicidas num tempo de 7 minutos e meio. É um tempo relativamente curto. Além disso, o perfil de fragmentação foi comparado à biblioteca do equipamento, para confirmar a identidade dos analitos. Isso é possível de se fazer através da relação de massas dos íons monitorados. Já com relação à microextração, uma vez que o pK dos fungicidas triazóis variam de 1,05 a 1,97, aumentar o pH através da adição de tampão fosfato leva a alvos predominantemente desprotonados e neutros, facilitando as extrações. Um outro fator que contribuiu bastante para o método foi o uso da enzima beta-glucuronidase, que promoveu o aumento da recuperação. E através desse cromatograma, é possível ver a diferença de quando ela é ou não usada. Nesse caso, o pico de número 1
é referente ao ciproclonazol, quando a enzima é utilizada na extração. Já no segundo pico, não é possível ver a elevação do pico, ele está muito próximo à linha de base. Nesse outro cromatograma, foram injetados e identificados os 7 triazóis durante uma corrida de apenas 7 minutos e meio, sendo o primeiro pico o triadimefon e os 2 próximos picos correspondentes ao triadimenol. É possível notar que, apesar de estarem um pouco separados, eles se juntam acima da linha de base. O terceiro pico corresponde ao ciproconazol e os próximos 2 ao propiconazol. Já nos picos 5 e 6, não houve uma separação efetiva. Isso pode ser consequência da coluna utilizada. Então, teoricamente, se a resolução fosse aumentada, haveria uma menor sobreposição. Ou seja, essa resolução pode ser influenciada pelo comprimento da coluna, espessura do filme, diâmetro interno e estrutura da fase estacionária. Porém, esses picos sobrepostos correspondem a isômeros de tebuconazol, que apresentam uma massa semelhante, o que justifica a união desses picos nesse caso. Já os picos 7 e 8 correspondem ao epoxiconazol e ao meticonazol. É possível observar também a injeção do branco, representado pela linha lilás, que se manteve constante na linha de base. Já no cromatograma de baixo, foram injetados os possíveis interferentes, sendo estes cafeína, dipirona, fluconazol, glifosato, itraconazol e paracetamol, respectivamente. Essas substâncias não apresentaram os mesmos tempos de retenção dos analitos de interesse. Inclusive, se nós olharmos novamente o cromatograma de cima, conseguimos observar interferentes nos mesmos tempos de retenção do cromatograma abaixo. Nas análises de amostras reais, foram feitas triplicatas e pelo menos um fungicida foi encontrado nas amostras de 21 voluntários. Dentre esses, 14 estavam acima do limite de quantificação do método, sendo 1 de ciproconazol, 1 de propiconazol, 10 de epoxiconazol e 2 de meticonazol, com valores entre 10,38 e 138,24 gramas por litro. 12 amostras ficaram entre os limites de quantificação e detecção, sendo a maioria de epoxiconazol, e dentre os 21, 5 amostras de urina continham mais de um fungicida, com diferentes combinações, mas com o epoxiconazol presente em todas, o que chama bastante atenção e até sugere que a exposição a essa substância continue a ser estudada. Por fim, os autores do estudo concluem então que o método desenvolvido ofereceu seletividade, linearidade, precisão, recuperação, robustez e exatidão para a análise dos triazóis urinários. A microextração líquido-líquido assistida por vórtex, uma técnica rápida e simples de preparação de amostras, foi aplicada de forma inovadora nesse estudo, em amostras de urina. O protocolo adotado atende a princípios da química analítica verde, uma vez que a extração reduziu a quantidade de reagentes consumidos e os resíduos gerados. Sendo assim, este representa uma ferramenta promissora para biomonitorar indivíduos expostos a fungicidas. Essas são algumas referências que eu usei no material. E muito obrigada!